uma vez aqui no Intermate, dando prosseguimento ao nosso projeto ESA-EA. Hoje, a aula de hoje, a gente vai falar de um assunto muito importante que eu considero o sistema nervoso da trigonometria. O assunto é ciclo trigonométrico, né? Aí, como introito, eu vou dizer o seguinte: você pode encontrar esse enunciado como ciclo trigonométrico, ou círculo trigonométrico, ou circunferência trigonométrica. É tudo a mesma coisa, ok? Ciclo, círculo, circunferência trigonométrica. É tudo o mesmo assunto, tá? Então, já deixado essa dica, e aqui o assunto é muito importante, como eu já falei, a gente está entrando no sistema nervoso da trigonometria. Se você não conseguir absorver esse conteúdo aqui que eu vou falar agora, provavelmente para frente você não vai aprender mais nada, tá? Então é um assunto muito importante. A gente vai começar definindo o que é um círculo trigonométrico. É um círculo, mas é um círculo como outro círculo qualquer? Não. Ele tem muitas particularidades. Vamos ver essas particularidades? Então é um círculo, tá? Mas o que ele tem de diferente? Então vamos lá. Primeira coisa, é um círculo de raio unitário. Que isso? O raio é sempre igual a uma unidade, 1 metro, 1 decímetro, centímetro, é uma unidade qualquer, mas sempre igual a 1. Então não é um círculo qualquer, um círculo que tem raio 2 não é um círculo trigonométrico. O círculo trigonométrico, o raio é 1. Então é a primeira coisa. Segunda coisa, o círculo trigonométrico, ele é dividido pelos eixos cartesianos. Eixo das abscissas, eixo X, eixo das ordenadas, eixo Y. Então ele é dividido pelo plano cartesiano, ou eixos cartesianos. Terceira coisa, quando a gente traça o eixo cartesiano, o plano cartesiano, a gente divide ele em 4 regiões. Essas regiões a gente vai chamar de quadrantes. Então, o círculo trigonométrico é dividido em 4 quadrantes e a contagem é sempre no sentido anti-horário, contrário ao ponteiro do relógio. Então, esse aqui vai ser o primeiro quadrante, esse aqui é o segundo quadrante, esse aqui é o terceiro quadrante e esse aqui é o quarto quadrante. Ah, Edson, mas eu não posso andar para cá? Pode. No sentido horário? Pode. Se você andar para cá, você vai entrar primeiro no quarto, terceiro, segundo, primeiro. A ordem sempre é essa. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quarto, terceiro, segundo, primeiro. Então, 4 quadrantes, né? Ele tem uma origem. A origem, eu vou sinalizar aqui como sendo um ponto A. A origem é a interseção do semi-eixo X positivo com a circunferência. Então, o semi-eixo positivo com a circunferência dá o ponto de origem do círculo, que a origem então fica no ponto A, que é a interseção do semi-eixo X positivo com a circunferência. Quinta coisa importante, traçada essa origem, a gente tem 2 caminhos, ou 2 sentidos. Eu posso andar no sentido anti-horário, contrário aos ponteiros do relógio, que a gente convenciona chamar sentido positivo. Mas também posso andar no sentido dos ponteiros do relógio, que a gente chama de sentido horário, e convencionou chamar de sentido negativo. Então, tem 2 sentidos.
Tem um sentido positivo, que é o anti-horário, e tem o sentido negativo, convencionou-se, que é o sentido horário. Então, como a gente pode ver, não é um círculo qualquer, né? É um círculo cheio de detalhes. Então, primeira coisa, o raio tem que ser unitário, ele é dividido pelo plano cartesiano, 4 regiões chamadas quadrantes, o ponto de origem é o ponto A do círculo, e ele tem 2 sentidos, um positivo e um negativo. Então, aí está a definição de círculo ou circunferência trigonométrica. Pinta que eu vou apagar, e a partir daí a gente vai começar a trabalhar agora a trigonometria no ciclo trigonométrico. Esse assunto aqui é muito importante. A primeira coisa que a gente tem que estudar aqui é o seguinte: os pontos notáveis. Pontos notáveis do círculo. Então, os pontos notáveis são os pontos onde existe a interseção dos eixos com a circunferência. Então, os pontos notáveis são esses. Esse e esse. E aí a gente vai, como a gente está trabalhando com arco, né? A gente vai trabalhar com grau e radiano. Então, se a gente for contar aqui, esse aqui é a origem, né? Se a gente for contar em graus, a origem, 0 graus. Andei um ângulo reto, 90 graus. 2 retos, 180 graus. 3 retos, 270 graus. 4 retos, voltei, dei uma volta completa, 360 graus. Então, eu tenho que saber esses pontos notáveis, né? Do círculo trigonométrico. Aqui em graus e agora em radiano, mesma coisa. Em radiano, 0 radiano, π sobre 2 radiano, π radiano, 3π sobre 2 radiano, dei uma volta completa, 2π radiano. Então esses são os pontos notáveis do círculo. Eu tenho que saber reconhecer isso. E aqui eu posso dar quantas voltas eu quiser, no sentido horário, no sentido anti-horário. Então a primeira coisa é sobre círculo, os pontos notáveis, tá? A gente tem que ter isso no sangue, tá? Bom, apagando. Segunda coisa, eu tenho que saber a relação trigonométrica fundamental. Aqui começa a brincadeira. Bom, que relação é essa, Edson? Vamos lá. Agora eu vou estudar, o nosso primeiro vídeo foi sobre de trigonometria no triângulo retângulo. Eu vou fazer esse estudo, só que agora dentro do ciclo trigonométrico. Então veja só, eu vou lançar a mão do nosso triângulo retângulo aqui dentro agora. Eu tenho agora um ângulo alfa, aqui eu vou descer o ponto aqui é a origem, vou chamar aqui de B, aqui de B', e aqui é a origem dos arcos, não do círculo, dos arcos. E aí a gente tem um triângulo retângulo. Lembrando que no círculo trigonométrico, a condição é que o raio sempre é igual a 1. Então, a gente vai tirar umas relações interessantes. Aplicando aquela trigonometria que a gente estudou no triângulo retângulo aqui agora, a gente tem o seguinte: o seno do nosso ângulo alfa vai ser o cateto oposto. Quem é o cateto oposto? B', dividido pela hipotenusa, mas a hipotenusa é 1. Da onde que a gente conclui que o seno do ângulo alfa é o segmento B'. Então a primeira coisa aqui, ó,
Se eu aplicar a outra relação, o cosseno do ângulo alfa relaciona o cateto adjacente com a hipotenusa. Então eu tenho OB' sobre 1, e aí eu chego à conclusão que o cosseno do ângulo alfa então vai ser o segmento OB', segunda relação. E aí acontece uma coisa interessante, porque agora esse segmento B', esse segmento aqui, vai passar a ser o seno do ângulo alfa. E esse segmento OB' passa a ser o cosseno do ângulo alfa. Então nós temos um triângulo retângulo, que eu vou destacar aqui. Onde a hipotenusa vale 1, esse cateto aqui é o seno do ângulo alfa, esse outro cateto é o cosseno do ângulo alfa. E se a gente aplicar a famosa relação teorema de Pitágoras, né, a gente vai chegar a uma expressão, a uma relação que será chamada a partir de agora de relação trigonométrica fundamental. O que diz essa relação? O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Colocando em ordem, seno quadrado de alfa mais cosseno quadrado de alfa é igual a 1. Então essa, a partir de agora, vai ser a relação trigonométrica fundamental. Por que tem esse nome, relação fundamental? Porque, veja só, se nessa relação aqui a gente tiver o seno, a gente aplica aqui e acha o cosseno. Se ele der o cosseno, a gente aplica aqui e acha o seno. Tendo o seno e o cosseno, a divisão dá tangente. Inverteu, a gente tem a cotangente. O seno é o inverso da cossecante e o cosseno é o inverso da secante. Então, dado um dos entes trigonométricos, você encontra todos os outros. Por isso que é fundamental, né? Essa relação, dado um deles, o seno ou o cosseno, você encontra todos os entes trigonométricos. Ok? O cosseno, a tangente, a secante, a cotangente, todo mundo. Então, essa relação trigonométrica, a partir de agora, a gente vai usar muito. Printa que eu vou apagar para ver as derivadas dessas relações. Derivadas. As relações derivadas dessas. A primeira. Eu tenho o seno quadrado de alfa mais o cosseno quadrado de alfa. Isso vale 1. Observa só. Se eu dividir toda a equação aqui, a relação, por o mesmo número, ela não se altera. Então eu vou dividir tudo por seno. Então eu vou dividir aqui por seno ao quadrado, aqui por seno ao quadrado e aqui por seno ao quadrado. O que a gente vai encontrar? Bom, seno dividido por seno dá 1. O cosseno sobre o seno é a cotangente, mas como está ao quadrado, é a cotangente ao quadrado de alfa. E 1 sobre o seno é a cossecante, como está ao quadrado, é a cossecante ao quadrado de alfa. Então a gente chega a essa relação aqui, que é uma relação derivada da relação fundamental. E tem uma segunda relação que também vai ser útil, que ao invés de dividir pelo seno, a gente pode dividir pelo cosseno. E aí fica assim, ó, cosseno quadrado de alfa, cosseno quadrado de alfa, cosseno quadrado de alfa. Seno sobre o cosseno, famosa tangente. Como está o quadrado, tangente ao quadrado. Cosseno sobre o cosseno, dá 1, mais 1. E 1 sobre o cosseno é secante. Como está o quadrado, secante quadrado de alfa. Então essa outra relação aqui, essa outra segunda, é a segunda derivada da relação trigonométrica fundamental. Isso vai ser muito útil na hora do exercício, né? Quando aparecer essa expressão, eu posso trocar por cossecante ao quadrado. Quando aparecer essa expressão, eu posso trocar por secante ao quadrado. 30
que eu vou apagar. E já vamos entrar já daqui a pouquinho na parte prática. Falta só mais algum conhecimento. Eu vou estudar o sinal agora, os sinais das funções, no primeiro, no segundo, no terceiro e no quarto quadrante, do seno, do cosseno, de todas elas. Então veja só, a partir de agora, olha só, veja isso aqui. Esse segmento bebelinha é o seno do ângulo alfa. É igual a esse aqui, ó. Ou seja, esse segmento, que é o seno de alfa, né, é a projeção do raio no eixo Y. Então, a partir de agora, a gente pode definir o seno como sendo a projeção do raio no eixo Y, tá? Se ele estiver aqui no primeiro quadrante, vai ser projetado aqui. Se o raio estiver no segundo, vai ser projetado aqui. Se o raio estiver no terceiro, vai ser projetado embaixo. Se o raio estiver no quarto, vai ser projetado embaixo. Então, o seno é projetado no semi-eixo Y positivo ou no semi-eixo Y negativo. Nos dois primeiros quadrantes, ele será positivo. E nos dois, terceiro e quarto, ele será negativo. Se for para baixo, será negativo. Então, a gente aí, daqui a gente tira os sinais. O sinal do seno. O seno no primeiro quadrante, ele vai ser projetado aqui, então ele vai ser positivo. Ó. É a projeção do raio no eixo Y positivo. No segundo quadrante, ele vai ser projetado aqui, ele é positivo. No terceiro quadrante, vai ser projetado embaixo. Então ele vai ser negativo. Aqui o eixo Y é positivo, para baixo é negativo. Aqui no quarto quadrante, ele vai ser projetado aqui, então ele é negativo. Então o sinal do seno fica assim. Primeiro e segundo quadrante, o seno é positivo. O terceiro e quarto, ele é negativo. Sinal do cosseno. Bom, o cosseno é a projeção do raio no eixo X. Então, essa projeção aqui no eixo X, eu tenho o cosseno. Então, o cosseno vai ser projetado não no eixo Y, mas vai ser projetado no eixo X. Para cá o X é positivo, para cá o X é negativo. Então, quando o cosseno estiver no primeiro quadrante, ele vai estar para cá, ele vai ser positivo. No segundo quadrante, ele vai estar para cá, ele vai ser negativo. Terceiro quadrante, ele vai estar para cá, projetado aqui, negativo. E no quarto quadrante vai ser projetado aqui, sinal do cosseno. É positivo no primeiro e no quarto, ele é negativo no segundo e terceiro. A tangente, na primeira aula, eu mostrei que a tangente era a divisão do seno pelo cosseno. Então, para ter o sinal da tangente, no primeiro quadrante, sinais iguais, divisão, positivo. Sinais diferentes, segundo quadrante, a tangente é negativa. Sinais iguais, terceiro quadrante, a tangente é positivo. Quarto quadrante, sinal diferente, a tangente é negativo. Agora vamos ver as suas inversas, né? O sinal da tangente é igual ao sinal da cotangente. Por quê? Porque você inverte, mas não mexe no sinal, né? Se a tangente é positiva, quando você inverter, você vai ter a cotangente, continua sendo positiva. O sinal do cosseno é o inverso da secante. Então, quando você inverte o cosseno, você tem a secante. Então, o sinal da secante é igual ao sinal do cosseno. E a cossecante, quando você inverte, você tem o seno. A cossecante, o sinal da cossecante, é igual ao sinal do seno. Então aqui esse estudo dos sinais, né, é muito importante nesse contexto todo. Tá legal? Então printa aí que eu vou apagar. E agora ele já tem condições de fazer o nosso primeiro exercício, que cai muito aí nos concursos. Tá legal? Vou contar 1, 2, 3, apagando, vou apagar e vamos para a parte prática. Primeiro exercício. Como é que são os exercícios que envolvem essa relação trigonométrica? É essa. Olha só, um exercício comum, tá? Exercício 1. Número 1.
ele diz o seguinte: seja seno de x ou de alfa igual a menos 1 sobre 2. E x zero menor ou igual a x menor ou igual a 2π. Bom, ele dá esse intervalo, que o x está variando entre 0 e 2π. Para que ele dá esse intervalo aqui? Esse intervalo aqui ele dá para a gente saber que ou melhor, aqui 0, vou colocar aqui de 0. De 0 não, de π sobre 2. Π sobre 2 até π. Pronto. O x está variando entre π sobre 2 e π. Para que ele dá essa informação aqui? Ele dá a informação para saber qual é o quadrante que a gente se encontra. Entre π sobre 2 e π, eu estou no segundo quadrante. Ó. Então a informação é essa, eu estou no segundo quadrante. Por que eu tenho que saber o quadrante? Por causa do sinal. Então ele diz que o seno de x é menos meio, o x é um ângulo do segundo quadrante. Aí pede para você calcular, calcule a tangente do ângulo x. É uma questão comum aí nos concursos, tá? E aí, como é que a gente procede? Bom, eu tendo o seno ou o cosseno, eu aplico a relação fundamental. Eu vou fazer de duas formas diferentes, tá? Um método tradicional e depois vou fazer um método prático, tá? Que sai rapidinho. Então, o método tradicional, você vai aplicar a relação fundamental. Qual é a relação fundamental? Seno quadrado de x mais cosseno quadrado de x é igual a 1. Ele deu o seno, substitui o seno. Menos meio ao quadrado mais cosseno quadrado de x é igual a 1. Menos meio ao quadrado dá 1/4. Passa para o outro lado. Cosseno quadrado de x é 1 menos 1/4. Isso, 1 menos 1/4 vai dar 3/4. Então, isso implica que o cosseno do ângulo x é mais ou menos raiz de 3 sobre a raiz de 4. A raiz de 4 é 2. Então eu achei aqui, ó, o cosseno. Tem dois valores, o positivo e o negativo. E qual que eu escolho? Aí, qual que você escolhe vai depender do quadrante. Eu estou em que quadrante? Informação. Eu estou no segundo quadrante, né? Qual é o sinal do cosseno no segundo quadrante? Aí eu vou lá, estudo do sinal. Cosseno é positivo no primeiro e no quarto, é negativo no segundo e no terceiro. Né? Eu estou no segundo quadrante, o cosseno no segundo quadrante é o quê? Negativo. Então eu vou escolher o negativo. O cosseno que eu quero é menos raiz de 3 sobre 2. Aqui não pode ser segundo, porque o seno está negativo, então ó, vou colocar terceiro. Troquei aqui, ó. No terceiro quadrante eu estou entre π e 3π sobre 2. Troquei aqui só para a conta ficar bonitinho. Então estou no terceiro quadrante agora, não no segundo, estou no terceiro. Porque o seno é negativo, não pode estar no segundo, né? Então eu estou no terceiro quadrante. No terceiro quadrante, o cosseno é negativo. Então eu escolhi o cosseno negativo. Então nós ficamos assim, ó. O seno é menos meio e o cosseno é menos raiz de 3 sobre 2. Aí ele quer quem? A tangente. Quem é a tangente? A tangente é a divisão do seno pelo cosseno. Então vai ficar menos meio dividido por menos raiz de 3 sobre 2. Mantém a primeira, sinais iguais fica positivo, né? Fica meio vezes 2 sobre raiz de 3. Simplificando, 1 sobre raiz de 3. E racionalizando, vai dar raiz de 3 sobre 3. Então, a tangente de x vai ser raiz de 3 sobre 3. Você vai lá, ver qual é a opção correta
marca a opção correta, raiz de 3 sobre 3. Então essa é a solução tradicional, usando o conhecimento da relação trigonométrica fundamental. É uma questão muito corriqueira, cai em tudo que é concurso público, né? E em concursos gerais que tem trigonometria, né? Então é uma questão bem comum, tá? Esse é o método tradicional, usando a relação fundamental. Eu vou fazer agora a mesma questão, só que usando o método prático. Então eu vou apagar, printa aí que eu vou apagar, e agora eu vou resolver a questão de uma outra forma e vou chegar ao mesmo resultado, de uma maneira prática. Veja só. Da onde saem as relações trigonométricas? Um triângulo retângulo. Sai do triângulo retângulo. Então, eu vou desenhar um triângulo retângulo, o ângulo que eu quero é o ângulo X, e ele deu quem? O seno. Aqui está negativo porque está no terceiro quadrante. Eu vou pegar no primeiro quadrante. No primeiro quadrante é positivo. Então, ó, o que é o seno? O seno relaciona o cateto oposto com a hipotenusa. Então, no primeiro quadrante, o seno vai ser 1 sobre 2, ou seja, o cateto oposto é 1 e a hipotenusa é proporcional a 2. Então, o seno vai ser 1 sobre 2. Beleza. E o cosseno? O cosseno eu acho. Vou chamar isso aqui de A. Pode? Pode, ó. Aí aplica aqui, ó. 2 ao quadrado é igual a 1 ao quadrado mais A ao quadrado. Então, A ao quadrado é 3. Então, A é igual a raiz de 3. Então, já achei o A aqui, raiz de 3. Aí não preciso nem calcular o cosseno, ele não quer a tangente? Quem é a tangente? A tangente de x é cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Já sai na resposta. 1 sobre raiz de 3. Quanto dá racionalizando? Raiz de 3 sobre 3. Quanto tempo eu levei? 30 segundos. Raiz de 3 sobre 3. Aí eu pergunto, mestre, vai errar isso na prova? Não pode. Não pode. Então, ó, essa é uma questão bacaninha, figurinha marcada nos concursos, tá? Você tem um método usual, que é o método aplicando a relação fundamental, e tem esse método aí, que é o método do triângulo retângulo, né? Eu, quando estou fazendo conta, eu uso sempre isso aqui, tá? Mas eu mostrei os dois, tem gosto para tudo, né? Lembrando que no concurso o tempo é importante, né? Então, quanto mais a gente consegue reduzir o tempo, melhor é. Ok? Pinta aí, que eu vou apagar, e a gente vai dar um pulinho mais, um pouquinho mais à frente. Bom, eu falei dos pontos notáveis. Agora, eu vou entrar num assunto assim, bem legal, muito importante. Para a gente resolver equação trigonométrica, a gente vai precisar desse ciclo trigonométrico. Os pontos notáveis já falei. Agora a gente vai falar nos pontos simétricos. Isso aqui é muito importante. Então olha só, os pontos notáveis ficam em cima da interseção do eixo com a circunferência. Agora, se não tiver nesses pontos, vai estar aqui, nessa região aqui entre os pontos, ou no primeiro quadrante, no segundo, no terceiro ou no quarto. Por exemplo, eu tenho um ângulo central X. O ângulo central tem a mesma medida do arco. Então esse arco daqui até aqui, da origem até aqui, ele vale X. Né? Então, o que acontece? Esse ponto, ele tem no primeiro quadrante, seja X um ângulo do primeiro quadrante. Então no primeiro quadrante. Ele tem um simétrico em relação ao eixo Y aqui no segundo. Então esse ponto aqui, ele vai ser simétrico a esse em relação ao eixo Y. Né? Ele tem um simétrico no terceiro em relação à origem. Tem um outro ponto simétrico aqui, ó, no terceiro quadrante. E tem em relação ao eixo X, ele tem um outro ponto simétrico aqui em relação ao eixo X. Então ele tem um ponto no segundo, no terceiro e no quarto. Né? Se a gente ligar aqui, ó,
Ligar? Esse ângulo aqui é oposto por esse, são iguais. Esse é igual a esse, são iguais. Esse é oposto por esse, são iguais. Então, a gente tem essa figurinha aí. Essa figurinha é legal, porque agora a gente vai falar de um assunto bem bacana, que é introito para equação, inequação, tudo em ciclo trigonométrico, tá? Então, dado esse ponto no primeiro quadrante, né, como é que eu encontro os outros? Bom, se aqui é a origem, para chegar aqui eu andei daqui até aqui, né? Agora, para chegar nesse ponto aqui, eu não tenho esse ângulo. Então, se eu fizer aqui assim, ó, eu tenho aqui, mas não tenho esse, eu vou ficar perdido. Então, o que eu faço? Eu venho até aqui que eu conheço, metade, 180 e volto x. Se for em radiano, venho até π, volto x, certo? Então, para chegar nesse ponto aqui em graus, o que eu faço? Eu ando 180 graus e depois volto o x que eu conheço. Então, esse ponto no segundo quadrante corresponde a esse no primeiro. E no terceiro quadrante? No terceiro quadrante, eu venho até aqui 180 e depois ando mais x. Então, esse ponto aqui vai ser 180 mais x. E finalmente aqui, como eu não tenho esse ângulo, eu vou ter que dar a volta até o final e volto x. Então, aqui vai dar 360 menos x. Então, esses são os pontos simétricos nos quatro quadrantes, né? Todos esses pontos são simétricos em relação ao eixo x, em relação ao x, ao y, em relação à origem. Então, por que é interessante eu achar esses pontos simétricos? Bom, preste atenção no que eu vou falar agora. Antes de falar, vamos supor que aqui seja um ângulo notável, 30 graus. Se aqui é 30, aqui vai ser 180 menos 30. Vou dar um exemplo aqui em graus e radiano. Se aqui for 30 graus, em radiano, π sobre 6, aqui vai ser 180 menos 30. Vai dar quanto? 180 menos 30 dá 150. 180 mais 30 dá 210. 360 menos 30, 330. Então, dado o ângulo no primeiro, você encontra no segundo, no terceiro e no quarto. Certo? Se for em graus, eu acho em graus. Se for em radiano, 180 corresponde a π radiano. Então, fica π menos x. Aqui fica π mais x. E aqui fica 2π menos x. Da mesma forma que eu encontrei em graus, eu encontrei radiano. Se em radiano é π sobre 6, aqui vai ser π menos π sobre 6. Vai dar 5π sobre 6. Aqui vai ser π mais π sobre 6. Vai dar 7π sobre 6. E aqui vai ser 2π menos π sobre 6. Vai dar 12 menos 1. Vai dar 11π sobre 6. Então, dado o ângulo no primeiro quadrante, em grau e radiano, você encontra os seus simétricos nos outros quadrantes. Ok? E por que é importante isso? Isso é importante porque se eu conheço no primeiro quadrante, os ângulos notáveis, a tabelinha, né, está no primeiro quadrante, 30, 45, 60, não está no primeiro quadrante? Então, se eu conheço esses ângulos notáveis aqui no primeiro quadrante, se eu pegar um ângulo de um outro quadrante, eu posso reduzir para o primeiro para usar a tabelinha. Então, aí já não fico mais restrito só ao primeiro quadrante. Eu posso achar o seno e o cosseno em todos os quadrantes. E aí, qual é a vantagem? A vantagem é o seguinte, escute o que eu vou falar agora. Esses pontos notáveis, esses arcos simétricos, né, todos esses, eles têm o mesmo valor do seno, do cosseno, da tangente, da secante. Então, o seno desse cara, de x, é igual ao seno desse, é igual ao seno desse, que é igual ao seno desse. O cosseno, tudo igual. A tangente, tudo igual. Secante, mas é igual em módulo, tem o mesmo módulo. E o sinal varia conforme o quadrante. Então, se eles têm o mesmo módulo e eu conheço o sinal do quadrante, fica fácil achar todo mundo. Ok? Vou dar um exemplo. Por exemplo, quanto é o seno de 150 graus? Quanto é a cossecante
de 210. E quanto é a cotangente de 330? Quanto é o cosseno de π sobre 6? Π sobre 6 não, de 5π sobre 6. Quanto é a tangente de 7π sobre 6? E quanto é a secante de 11π sobre 6? Olha só. Vamos lá. Eu tenho aqui, ó, no primeiro quadrante, o meu x é 30. Aqui vai ser 180 menos 30. 180 menos 30, ó, 150. 180 mais 30, 210. 360 menos 30, 330. São esses ângulos. A mesma coisa para radiano. Radiano, radiano e radiano. Pelo que eu acabei de falar, tá? O seno, os cossenos, as tangentes, as cossecantes desses ângulos simétricos, né, são todos iguais ao do primeiro quadrante, ou seja, tudo isso aqui é igual. Então, quem é o seno de 150? O seno de 150 é igual ao seno no primeiro quadrante de quem? É igual ao seno de 30. Em módulo, só tem um detalhe. Aí eu vou lá e vou ver o sinal do seno. O seno de 150 estou no segundo quadrante. O sinal do seno no segundo quadrante é positivo ou negativo? Aí eu tenho que saber o sinal do seno, olha lá. Positivo, positivo, negativo. Então no segundo quadrante o seno é positivo. Então o seno de 150 é igual ao seno de 30. Quanto é o seno de 30? É meio. Mais meio. Então o seno de 150 é mais meio. 210. Quem é a cossecante de 210? Cossecante de 210 é igual a 210, olha lá, eu estou no terceiro quadrante, ó. No primeiro corresponde a 30, é igual a cossecante 30. Em módulo, agora eu vou ver o sinal. Qual é o sinal da cossecante? A cossecante é o inverso do seno. O seno no terceiro quadrante é negativo. Então a cossecante de 210 é menos a cossecante de 30. Quem é o seno de 30? O seno de 30, é meio. Então vai ficar menos meio. Então a cossecante de 210 é igual. Aqui é meio. O inverso do seno é a cossecante. Vai dar menos 2. Então eu achei a cossecante. E para concluir, quem é a cotangente de 330? No terceiro, 330 está no quarto quadrante. Corresponde ao primeiro a 30, então é igual a cotangente de 30, tudo igual. Ó. Só vou ver o sinal. A cotangente no quarto quadrante é o mesmo sinal da tangente. Positivo, positivo, negativo e negativo. Então a cotangente é negativa. Quem é a cotangente de 30? Lá na tabela. A cotangente de 30 é o inverso da tangente de 30. Raiz de 3 sobre 3, inverteu 3, raiz de 3 sobre 3, vai dar raiz de 3. Como é negativo, isso aqui então vai dar menos raiz de 3. Então a cotangente de 330 é menos raiz de 3. A mesma coisa lá pro radiano, né? Aqui, ó, quem é o cosseno de 5π sobre 6? Cosseno de 5π sobre 6. Π sobre 3, 5π eu estou no segundo quadrante. Vai ser igual ao cosseno de π sobre 6. No primeiro. Agora no segundo quadrante, o cosseno é negativo. Então vai ficar menos cosseno de π sobre 6. Quanto é o cosseno de π sobre 6? Cosseno de 30. Raiz de 3, então vai ficar menos raiz de 3 sobre 2. Acabou. Vou fazer mais esse aqui só. Secante de 11π sobre 6 é igual a secante de π sobre 6 no primeiro quadrante. Só que a secante no quarto quadrante, eu estou no quarto quadrante, a secante no quarto quadrante
é o inverso do cosseno. Cosseno é positivo, então vai ficar mais secante de π sobre 6. E a secante de π sobre 6 é a secante de 30. É o inverso do cosseno de 30. Cosseno de 30 é a raiz de 3 sobre 2. O inverso vai dar 2 raiz de 3 sobre 3. 2 raiz de 3 sobre 3. Então, mais 2 raiz de 3 sobre 3 é o resultado. Então, repeteco. Isso aqui é muito importante, por quê? Porque você tendo um ângulo no primeiro quadrante, você encontra todos os pontos simétricos em todos os quadrantes. E aí é tudo igual. O seno é igual, o cosseno é igual, a tangente é igual e tudo em módulo. E o sinal muda. Vocês calculam o valor e vê o sinal do quadrante, ok? Então esse é um assunto muito importante, que eu vou finalizar dando um nome para ele. Então olha só, para esse vídeo, essa aula não ficar muito longa, eu vou então concluir aqui falando sobre redução ao primeiro quadrante, que é isso aqui que eu fiz, eu reduzi o primeiro quadrante, e vou encerrar a aula teórica, né? E aí eu vou fazer uma próxima aula só de exercício sobre esse assunto, porque esse assunto aqui é muito importante. Relação trigonométrica fundamental, pontos notáveis e pontos simétricos, a gente está no sistema nervoso da trigonometria, tá legal? Então a próxima aula vai ser só de exercício para a gente fixar bastante esse conteúdo aqui, tá legal? Bom, então eu vou apagar aqui e vou dar um resumo, né, disso aqui que eu acabei de falar. Isso aqui que eu acabei de falar, o que a gente acabou de fazer aqui, conhecendo os pontos simétricos, a gente pode fazer a redução ao primeiro quadrante. Dos outros quadrantes a gente pode reduzir para o primeiro. E para que você tem que reduzir para o primeiro quadrante? Aí boa pergunta. Boa pergunta. Por que tem que reduzir para o primeiro quadrante, o Edson? É porque é no primeiro quadrante que você tem a tabelinha dos ângulos notáveis. Quais são os ângulos notáveis, a priori? O 30, essa você tem que saber. O 30, o 45 e o 60. Então é por isso que tem que reduzir para o primeiro quadrante. Porque no primeiro quadrante você conhece a tabela. E aí você usa. E aí trabalha com o sinal da função nos outros quadrantes. Tá certo? Pega o valor no primeiro e vê o sinal do quadrante que ela se encontra. Então, como é que faz essa redução que eu fiz aqui, né, na prática? Seguinte, você tem que guardar na sua cabeça o seguinte. Eu tenho um ângulo no segundo quadrante e quero reduzir ele para o primeiro quadrante. A gente vai reduzir sempre para o primeiro quadrante. O que eu faço? Eu verifico quanto falta para 180. Quanto falta para 180. Como assim, Edson? Eu tenho um ângulo no segundo quadrante. Quanto vale a secante de 120? Está no segundo quadrante. Eu vi que está no segundo quadrante, ó. Certo? Aí eu verifico. Quanto falta para 180? Falta 60. Então isso aqui é igual a secante de 60. Esse é o pulo do gato. Tá legal? Do segundo para o primeiro, quanto falta para 180? Aí eu vi. Então no primeiro quadrante a secante corresponde a secante 60. Só que no segundo a secante é negativa, porque é o inverso do cosseno. Então no segundo a secante vai ser negativa. Quanto é a secante de 60? É o inverso do cosseno de 60. O cosseno de 60 é meio. A secante vai ser o inverso. Então isso vai dar menos 2. Então, ó, por isso que a gente faz a redução para o primeiro quadrante. Tá legal? Agora eu estou no terceiro quadrante e quero reduzir para o primeiro quadrante. Como é que é o procedimento? Você pega do terceiro quadrante para o primeiro, você vai fazer o seguinte: quanto passou de 180? Quanto passou de 180? É a pergunta que você vai fazer. Por exemplo, quanto vale a tangente, a cotangente de 240? Bom, eu estou no terceiro quadrante, ó. 240 é o ângulo do terceiro quadrante.
Quanto passou de 180? 240 menos 180. Então, daí isso dá 60. É igual a tangente de 60. Agora eu vou ver o sinal. No terceiro quadrante, a cotangente é negativa. Então, é menos cotangente de 60. E a cotangente de 60 é o inverso da tangente de 60. Tangente de 60 é raiz de 3. O inverso vai dar raiz de 3 sobre 3. Então, isso vai dar menos raiz de 3 sobre 3. Simples assim, ó. No quarto quadrante, para o primeiro quadrante, como é que eu faço a redução essa? No quarto quadrante, quando você está no quarto quadrante, você vai verificar o seguinte: quanto falta para 360? Quanto falta para 360 graus? Exemplo: quanto vale o cosseno de 330? 330 é ângulo do quarto quadrante. Eu estou no quarto quadrante. Aí eu vou ver, ó, no quarto para o primeiro, quanto falta para 360? É a pergunta que eu faço. Falta quanto? Falta 30. Então é igual ao cosseno de 30. Aí eu vou ver o sinal agora. No quarto quadrante, o cosseno é o quê? É positivo. Então isso aqui vai dar o quê? Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Então fechou, ó. Por isso que eu faço a redução para o primeiro quadrante. Repeteco. Se você guardar isso, você não vai errar nunca mais. Redução para o primeiro quadrante. Do segundo para o primeiro, quanto falta para 180. Do terceiro para o primeiro, quanto passou de 180. Do quarto para o primeiro, quanto falta para 360. Ok? E aí a gente vai encerrar essa aula de hoje, que já tem muita informação, certo? Ciclo trigonométrico. Repeteco, isso aí é o sistema nervoso da trigonometria. Tanto é que essa aula foi só teórica, a próxima aula vai ser só de exercício sobre esse assunto, para a gente poder ir adiante aí na matéria, tá legal? Sem essa prática não tem como prosseguir, tá? Então, deixa aí, um grande abraço para todos, até a nossa próxima aula. Fechou.